Muito obrigada, Ana, querida, uma amiga, sem sombra de dúvidas, uma querida amiga. Tenha certeza que o prazer, a honra e o carinho é recíproco. Fiquei muito feliz de poder conhecê-la, de poder estarmos juntas, de poder hoje estarmos aqui novamente unidas, sempre no trabalho do bem. Gratidão ao Lar de Carla, que sempre carinhosamente me convida para que estejamos aqui. Fico muito feliz e gosto muito dos temas que o Lar de Carla sugere que nós abordemos. São sempre temas muito inteligentes, temas onde as pessoas normalmente têm muitas dúvidas. Então, realmente é uma oportunidade para que nós possamos elucidar algumas dúvidas e sempre trazendo a luz e os ensinamentos da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos falar sobre a previsão do futuro, a teoria da presciência. E a doutrina espírita, ela também nos traz, como em vários outros assuntos, os seus esclarecimentos, a sua luz, para que nós possamos melhor compreender este tema. Então, quando nós falamos em teoria da presciência, nós estamos falando exatamente na capacidade de se prever, de se conhecer acontecimentos futuros. E essa possibilidade de nós sentirmos, visualizarmos, percebermos os acontecimentos futuros, essa capacidade, ela pode se dar de várias formas. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso diálogo. Pode ser apenas uma sensação, algo que eu sinto, um sentimento, uma sensação de alguma coisa em relação ao futuro, em relação a alguma pessoa, em relação a algo que possa envolver um grupo de pessoas, mas muitas vezes eu não sei exatamente o que é, eu não sei especificar, dar muitos detalhes, mas aquela sensação me acompanha. Isso nós vamos ver, isso também faz parte da teoria da presciência. Pode ser um pensamento claro, um pensamento nítido sobre alguma coisa que vai acontecer no amanhã, próximo ou mais distante. Esse conhecimento do futuro, essa teoria da presciência, pode se fazer presente também em uma visão, onde claramente me vem à mente de forma interna, ou seja, no pensamento, como se eu estivesse imaginando uma cena, ou até mesmo externamente, nós vamos ver isso mais à frente, nós temos ali o acesso a uma visão de algum acontecimento futuro. Então, vejam que interessante que muitas vezes as pessoas, quando nós falamos em previsão de futuro, as pessoas acreditam que normalmente são situações, fatos, pensamentos que são trazidos já com uma concretude, de forma muito direta, objetiva e com informações precisas. Não necessariamente. Isso pode acontecer com informações mais precisas e nítidas, mas, como nós dissemos, pode ser também um pressentimento mais ou menos forte e caracterizado. Mas nós precisamos já de início fazermos uma observação, uma diferenciação no que concerne a previsão do futuro. O futuro, ele pode ser trazido à humanidade tanto pelos espíritos desencarnados que têm acesso ao amanhã e permitem que a humanidade tome conhecimento desse fato, como o futuro pode nos ser trazido pelos próprios encarnados, por pessoas que têm a habilidade, a condição, a faculdade de ver o futuro, que é o que nós chamamos de dupla vista. Então, nós vamos, no decorrer das nossas elucidações, abordar os dois tipos de previsão de futuro. Quando acontece por parte dos espíritos desencarnados e quando acontece por parte dos encarnados. Porque são situações, embora ambos estejam ali a prever o futuro, são situações
peculiares, que pedem cuidados especiais, situações diferentes. E quando nós dissemos também que nós estamos falando em previsão de futuro, nós precisamos entender que é um futuro que não guarda uma relação com algo que nós estamos realizando no hoje. Eu vou explicar. Se eu estou, por exemplo, estudando para uma prova, e estudando fortemente para uma prova, é natural, é até lógico nós deduzirmos que aquela pessoa vai passar na prova. Pelo menos vai conseguir uma boa nota, certo? Porque a pessoa está estudando muito. Então vejam que isso é em tese, seria um futuro que guarda uma relação com algo do hoje, alguma coisa, o estado das coisas atuais. Nós não podemos necessariamente dizer que isso é uma previsão de futuro, tá? Porque tem um encadeamento lógico dos fatos que nós estamos fazendo. Então, se eu, também qualquer situação, se eu, por exemplo, atravesso a rua sem olhar para os lados, é meio lógico, natural eu dizer, você vai sofrer um acidente. Quando nós falamos de previsão de futuro, é um fato que não tem uma relação direta com nada que eu esteja fazendo nesse momento. Tá? Então, não guarda essa relação. E existem inúmeras situações. E por que? Vamos começar as nossas reflexões, então, falando da previsão do futuro pelos espíritos desencarnados, tá? Depois nós vamos abordar pelos encarnados. Porque como é possível aos espíritos desencarnados preverem o futuro, saberem daquilo que vai acontecer? Porque os espíritos desencarnados, eles não ficam limitados pelo nosso espaço e pelo nosso tempo. Para os espíritos desencarnados, quanto, na verdade, o futuro pode para eles se mostrar como um presente. É como se a visão deles fosse ampla, como se eles estivessem, até a doutrina espírita nos fala isso, como se eles estivessem no alto de uma montanha e lá eles pudessem ter uma visão do todo, daquilo que está embaixo, daquilo que está mais ao longe. Eles conseguem amealhar aquela visão toda de uma vez só. Para eles, tudo aquilo que ele vê é presente. Então, os espíritos, essa capacidade de perceber de uma forma maior, mais global, o espaço e o tempo, tem uma relação direta com a evolução do espírito. Quanto mais depurado e evoluído é o espírito, mais a extensão, maior é a extensão, é a penetração da vista futura daquele espírito. Ele pode ver anos à frente, ele pode ver séculos à frente, ele pode ver milhares de anos à frente. Exemplo, quando nós falamos de Jesus, quando ele falou e nos trouxe o sermão profético, que quando nós temos a oportunidade de estudar o sermão profético, nós percebemos que Jesus falava ali da era de transição, era que nós estamos a vivenciar agora. Então, Jesus, pela sua pureza, ele tinha uma capacidade de presciência muito longa, ou seja, que se estendia por milhares de anos, mas por ser um espírito puro. Então, vejam o que está acontecendo agora, o que ele previu há mais de 2000 anos. Logo, essa capacidade se amplia, de modo que, quando nós somos mais evoluídos, nós conseguimos ver o início do fato e conseguimos, inclusive, ver o fim do fato. Jesus, novamente, eu vou buscar sempre o exemplo de Jesus, que fica mais fácil vocês entenderem. Jesus, quando no sermão profético previu a transição, ele previu o início das dores, das lutas, dos falsos cristos, dos falsos profetas. Ele foi visualizando todo o processo e ele viu o fim. Quando ele disse, o fim será quando o evangelho for pregado em toda a humanidade. Então, olhem como é interessante. Para ele, aquilo ali é como se fosse o presente. Ele conseguia claramente perceber que aquilo iria acontecer. Diferentemente do que acontece com os espíritos que são imperfeitos, que são mais atrasados. Naturalmente, a visão deles do futuro pode acontecer? Pode.
mas é uma visão mais restrita, mais circunscrita, que não pode ir tão longe, exatamente em função da grosseria, da densidade do seu próprio corpo perispiritual. Então, essa densidade, essa grosseria, essa maior materialidade do corpo perispiritual acaba vedando o acesso a fatos e a coisas que estão muito distantes daquele momento presente. Então, isso já nos dá, desde agora, uma clara ideia de que nós não temos condições de esperar tantas certezas em relação ao futuro, quando os espíritos nos oportunizam em determinadas situações esse acesso, porque isso está relacionado exatamente ao grau de pureza daquele espírito. E nem sempre aqueles espíritos que nos trazem ou nos falam sobre o amanhã são espíritos realmente superiores, a ponto de terem certeza ou condições de verem os fatos com maior clareza. Mas, conquanto alguns espíritos, como nós dissemos, possam ver o futuro, será que nós devemos, exatamente porque eles podem ver o futuro, nós devemos buscar conhecer o futuro? A doutrina espírita nos diz que não. Em regra, é um erro ao homem buscar o futuro. E é muito interessante quando a doutrina espírita nos fala isso, porque ela nos diz: quando o homem busca conhecer o futuro, ele acaba negligenciando o presente. Mas como assim? Como ele iria negligenciar o presente se ele soubesse o futuro? Muito simples. A depender daquilo que lhe fosse previsto, o seu presente mudaria. Ele não agiria mais com a mesma liberdade, da mesma forma que ele agiria se ele não soubesse daquele fato. Vamos supor que lhe seja trazida uma informação que ele goste, algo que lhe apraz, que lhe seja benéfico. Com base naquela previsão e desejando que ela se realize, ele vai naturalmente deixar de fazer muitas coisas no hoje para impedir que aquela previsão não se realize. Como eu quero que se realize, tudo eu vou fazer agora pensando na previsão. Percebam que, na verdade, eu perco a liberdade, a naturalidade, a espontaneidade, porque eu fico trabalhando aqui pensando no amanhã. E o inverso é verdadeiro. Vamos supor, naquele mesmo exemplo que eu estava falando, vamos supor que eu esteja estudando para um concurso e venha uma previsão dizendo: você não vai passar. O que acontece? Eu que estava estudando com muito afinco, já não faço mais. Ah, eu não vou passar, para que é que eu vou me dedicar tanto aos estudos? Negligencio o presente. E Deus não quer isso. Deus quer que nós possamos agir de forma natural, agindo e fazendo aquilo que nossa maturidade, a nossa inteligência, a nossa capacidade, aquilo que o nosso coração busca naquele momento, conforme a minha condição evolutiva. Se não percebam que nós ficamos vinculados a um possível amanhã e deixamos de obrar devidamente no hoje. Por isso que os espíritos, então, nos dizem que é um erro nós buscarmos saber do futuro pelos espíritos. E a espiritualidade ainda nos ensina que, se nós insistirmos em saber, essa resposta virá. Mas ela não virá por espíritos que nós possamos confiar, dignos de credibilidade. Eles virão por espíritos embusteiros, levianos, imperfeitos, porque são eles que não têm compromisso com a verdade. Então, nós pedimos, eles dão, eles falam aquilo que eles desejarem, sem nenhum comprometimento com a verdade. Então, nós precisamos lembrar que, se, em regra,
o futuro é oculto ao homem, e nos diz lá exatamente o Livro dos Espíritos, na questão 868, se em regra o futuro nos é vedado, é porque assim é melhor para nós. Diz lá, somente em casos excepcionais Deus permite que o amanhã seja revelado. Então, quando nós falamos em situações excepcionais, que situações excepcionais seriam essas? Quando Deus entende que o acesso àquela informação tem uma finalidade útil. Nada que Deus faz é ao acaso ou sem algo que possa contribuir para o desenvolvimento, para a moralidade, para a evolução do ser humano. Então, Deus foi sábio em ocultar o futuro sem a menor sombra de dúvidas, porque um acontecimento venturoso do amanhã nos leva à inação e um infeliz nos leva ao desânimo. O futuro, quando ele nos é mostrado, e nós vamos entender as situações em que isso acontece, tem sempre, como nós dissemos, uma finalidade útil. E que finalidade poderia ser essa? Então vamos lá. Nós podemos colocar aqui 3 situações onde o conhecimento do futuro pode acontecer. Primeira situação: o conhecimento do futuro é visto, é visualizado e ele vai acontecer. Porque ainda tem isso. Nem tudo aquilo que nós visualizamos como sendo uma previsão do amanhã se realiza. Você com certeza sabe disso. Então, no primeiro momento, aquela visualização, aquele fato futuro pode chegar ao conhecimento da pessoa e ele vai se realizar. Com que objetivo? Para ver como a pessoa vai lidar ou se preparar para aquela situação. Preparar ela e muitas vezes preparar as pessoas que convivem com ela, de modo a ajudar ou diminuir eventuais consequências negativas daquele fato. Então, as pessoas falam sempre, Evelyn, quando eu me vem um pressentimento de que determinada pessoa vai falecer, eu devo passar essa informação? Claro que não, porque aquela morte pode ou não acontecer. Mas se aquela visualização lhe veio, você deve, de uma certa maneira, avaliar como você pode ajudar os envolvidos, caso se realize. Então, por exemplo, dentre pessoas que não têm conhecimento da vida, acerca da imortalidade da alma, talvez seja a oportunidade de, aos pouquinhos, ir tentando introduzir o conhecimento espírita. Posso dar um livro de presente que fale sobre a imortalidade da alma. Ou seja, eu estou buscando meios que me foram oportunizados pelo conhecimento do amanhã para levar o conhecimento espírita àquelas pessoas, porque numa eventual, ninguém sabe se vai acontecer, Deus sabe, mas nós não, mas numa eventual ocorrência, vai ajudar aquelas pessoas a passarem um pouco melhor pelo desencarne. Então, nós não vamos falar, mas nós vamos buscar meios para, de alguma forma, contribuir para um momento posterior daquele fato. Então, essa situação vai acontecer, é uma situação. Existe uma segunda situação onde nós vemos o futuro, mas, na verdade, não é para ele acontecer. A espiritualidade nos mostra aquele futuro como um alerta para que nós adotemos medidas acautelatórias para que aquele evento não ocorra. A espiritualidade, na realidade, nos mostra o problema, dizendo: se tu não mudares de conduta, é isso que vai acontecer. Mas nós não queremos que isso aconteça. Nós estamos mostrando para que tu possas te acautelar, te prevenir, adotar as medidas necessárias para evitar essa situação. Exemplo: muitas vezes as pessoas vão viajar de carro.
Vamos colocar nessa possibilidade. E aí alguém tem alguma visualização de um acidente naquela viagem, naquele trecho. Mas a viagem ainda não se realizou. E dependendo de como é o acidente, a pessoa fica receosa de viajar. E aí o que ela faz? Ela faz uma revisão melhor no carro, ela verifica se o tempo está bom, se o tempo não estiver bom, ela evita de viajar naquele tempo, exatamente para não sofrer um acidente. E aí você diz, então ela mudou o futuro? Não. O futuro, na realidade, naquele momento, era um alerta. Foi mostrado aquilo que a espiritualidade não queria que acontecesse, para que a pessoa pudesse acautelar, tá? Então, muitas das vezes, a visão, o acesso ao amanhã é um alerta, não uma fatalidade, não algo que vai acontecer. E ainda existe uma terceira situação, que é uma situação de prova, é uma prova para aquele que tem acesso ao amanhã. Em que sentido? Nessa terceira situação, aquele acontecimento futuro pode ou não acontecer. Na primeira situação, vai acontecer. Na segunda situação, não é para acontecer. E na terceira, pode ou não, nós não sabemos. Mas é uma prova para aquele que tem a informação. Em que sentido uma prova? Para que Deus possa avaliar como aquela pessoa lida e reage com aquela informação. Se for uma informação boa, se ela vai passar a inação, ficar de braços cruzados porque vai contar com aquele amanhã. Se for uma situação ruim, se ela vai deixar que o desânimo a abata, é uma prova para ver como a pessoa se porta diante daquelas visões futuras. Se ela consegue, mesmo diante daquela visão que pode ou não se realizar, ninguém sabe, como ela vai agir. Se, por exemplo, não se realizar e ela queria, ela vai perder a fé em Deus? Ela vai se sentir revoltada? Ela vai se desequilibrar? Então, a terceira situação é uma prova para o homem. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela em sairmos acreditando em tudo que é visão de futuro. Porque existem três situações e precisamos conhecê-las, estudá-las, para que nós possamos avaliar, na minha vida, o que me parece mais apropriado, mais ajustado. Então, além disso, existem muitos espíritos enganadores que divertem-se com a credulidade humana. Espíritos levianos, sem escrúpulos, que enganam, gostam de enganar. E talvez você me pergunte, e por que então que a espiritualidade permite que esses espíritos venham até nós e nos tragam essas informações inverídicas para brincarem conosco? Primeiro, nós estamos buscando saber do futuro. Já estamos indo e agindo contrariamente à própria orientação da doutrina, que já nos disse que se nós tivéssemos que saber o futuro, a espiritualidade naturalmente faria com que ele chegasse até mim, sem que nós fôssemos buscá-lo. Então, nós já estamos indo de livre e espontânea vontade, então já estamos ali sabendo que poderemos nos submeter a isso. Mas em tudo há um aprendizado, porque mesmo que seja um espírito leviano, que me fale uma coisa que não acontece, até porque ele não tem compromisso com a verdade, não deixa de ser uma prova para mim, porque eu vou contar com aquilo não acontece, e como eu vou agir? Será que eu vou aceitar aquilo que foi dito com naturalidade? Será que eu vou aceitar aquilo que não se realizou com naturalidade? Que tipos de sentimentos aquela informação me desperta? Então, mesmo que não seja uma informação trazida por um espírito que merece credibilidade, uma informação verídica, ainda assim aquele fato, aquela eventual previsão do futuro, ela me serve de aprendizado para alguma coisa. Então, a espiritualidade nos diz que nós precisamos avaliar o conjunto das circunstâncias, das circunstâncias em que aquela informação me chegou. Qual o grau de confiança daquele espírito
foi trazido numa reunião, por exemplo, numa reunião mediúnica séria, o conteúdo daquilo que foi dito pelos espíritos é algo que está conforme a doutrina espírita? Foi trazido, por exemplo, em alguém que está comercializando a vidência ou a informação de uma previsão de futuro? Que tipo de espíritos secundam essas pessoas? Aquelas informações que foram trazidas, elas me trazem datas precisas? Porque a doutrina espírita é clara em nos dizer que espíritos sérios, eles não ficam dizendo data, afirmando categoricamente mês, dia e ano. Espíritos levianos é que o fazem, mas espíritos superiores não. E por que que os espíritos superiores não dizem data? Exatamente porque o momento exato. Porque muitas vezes, e quase sempre o amanhã, depende de fatos que ainda não se realizaram. Lembremos que o amanhã é uma previsão, mas uma previsão que muitas vezes depende de um ato que vai se dar no hoje. E esse dado, e esse fato pode se dar hoje, daqui a um mês, daqui a 2 meses, numa época, num período, mas não é uma coisa com dia, mês e ano. Nem a nossa morte desencarne tem dia, mês e ano. Então, como você vai prever com certeza algo do futuro, que muitas vezes depende de atos, de fatos, de situações que ainda não ocorreram? Então, por isso que espírito superior, ele não afirma a data de modo exato. Quando isso acontece, já fique com as nossas antenas ligadas, porque isso já é um indício forte de que ali é um espírito mistificador, que quer brincar com a crendice humana. Além disso, os espíritos não medem o tempo, todos como nós medimos aqui. Cada orbe, cada morada da casa do Pai conta o tempo de uma forma específica. E nós vemos isso claramente quando espíritos do planeta Júpiter são evocados, consta lá da revista Espírita, e quando se pergunta de tempo, de idade, eles dizem: olha, o nosso tempo não é o mesmo de vocês, não dá para nós dizermos exatamente responder essa pergunta com essa clareza, porque são espíritos confiáveis, então eles dizem, não é a mesma coisa. Aí eles pedem, mas não dá para dar uma ideia? Aí eles dizem, quando pergunta o tempo de vida dos espíritos em Júpiter, quantos anos eles vivem, ele já diz logo, o nosso tempo é diferente. O dia lá, para vocês terem uma ideia, são 5 horas do nosso tempo. Nosso dia tem 24 horas, o deles um dia, e um dia e noite, o dia tem 5 horas. Então, só por aí nós já vemos que é diferente o tempo. Mas ele diz, olha, mais ou menos, nós vivemos aqui em torno de 500 anos da Terra. 5 séculos. Então, ele diz, a partir do momento que os espíritos não estão todos restritos ao planeta Terra, como é que nós queremos que eles calculem os fatos, tudo exatamente conforme o nosso tempo? Então, é natural um erro aparente. Não é que eles erraram na situação, no fato, na previsão, mas muitas vezes o tempo não é igual. Então, é natural que aconteça algum erro nessas informações. Exatamente por isso que eles já evitam acertarem, falarem datas. Mas nós, já o nosso tempo passa, um assunto é tão gostoso, a gente vai falando, mas o tempo está seguindo. Então, em linhas gerais, em relação à visão, à previsão do futuro pelos espíritos, são essas as orientações mais relevantes e mais importantes que a doutrina espírita nos traz. Mas quem quiser saber mais, busque sobre a teoria da presciência no livro A Gênese, que lá nós temos informações maravilhosas e podemos aprofundar esse entendimento. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a previsão do futuro pelas pessoas encarnadas, por aquelas pessoas que têm acesso ao futuro em função de uma predisposição orgânica, que é o que nós chamamos de dupla vista.
A dupla vista é a faculdade que determinadas pessoas têm, nós chamamos ali de médiums, tá? De perceberem, de visualizarem, de sentirem acontecimentos que não apenas aquilo que está sendo vivenciado, no aqui e no agora, certo? Nós aqui sabemos o que está acontecendo ao nosso redor, aqui e agora. Quem tem a dupla vista é como se fosse o gênero, tá? Quem tem dupla vista pode, com essa dupla vista, acessar 3 informações diferentes. Uma delas é a previsão do futuro. A dupla vista, ela se dá quando as pessoas estão em estado de vigília, tá? E quando nós estamos em estado de sono, é uma outra situação, que também acontece, nós vamos explicar. Mas uma situação, a dupla vista, se dá quando a pessoa está acordada, em estado de vigília. Ela pode ver o que está acontecendo no plano espiritual, neste exato momento, mas no plano espiritual. Aqui, próximo dela, ou longe. Mas vejam que não é um futuro, é o aqui e o agora, só que é no plano espiritual. Então, eu consigo perceber os espíritos que estão perto de mim, consigo perceber o que está acontecendo longe de mim no plano espiritual. Isso é dupla vista. A outra coisa que pode ser percebida por quem tem dupla vista é o que está acontecendo no mundo material, mas longe de mim. Hoje, aqui eu vejo o que está acontecendo ao meu redor. Quem tem dupla vista, por exemplo, pode saber o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, mas ele vê o que está acontecendo no mundo material, mas à distância dele. E a terceira situação, quem tem dupla vista pode ter acesso ao passado e ao futuro. Então, uma das características, um dos usos da dupla vista é também para acessar o passado e acessar o futuro. A pessoa que tem essa habilidade, a dupla vista, quando o processo se inicia, ela entra num leve estado de transe, num leve estado de torpor, como se ela ficasse, como se não, ela fica com a vista, aquela visão meio, quando você olha para alguém, mas você não está vendo, como se você estivesse olhando distante, ali meio que paralisada. Então, a pessoa está acordada, ela está lúcida, mas ela não está olhando ali para aquela coisa imediata próxima dela. É como se a visão dela ela estivesse olhando assim longe. Então, ela entra num certo estado de torpor, mas ela não dorme. Mas ela entra um pouco nesse estado e aí ela consegue acessar essa visão. E nessa situação, esses médiuns podem ter acessos a essa previsão de futuro, como eu disse lá no início. Pode ser um simples pressentimento, uma intuição de alguma coisa futura, algo vago, mas eu não consigo saber exatamente o que é. Eu sinto que, eu acho que vai acontecer algum acidente, mas eu não sei exatamente com quem. Não sei se é um acidente de carro, mas eu sinto que alguém vai sofrer um acidente. Isso é uma previsão de futuro, mas é um pressentimento porque é algo vago. Não tem informações precisas de com quem é, em que situação, a que horas, como vai se dar. Então, é algo mais vago. Isso é um pressentimento. E existem as pessoas, por exemplo, essas pessoas que têm essa habilidade, elas ainda são divididas em médiuns de pressentimento e médiuns proféticos, porque é diferente. Os médiuns de pressentimento são aqueles que têm visões de futuro ou percepções de futuro mais restritas, relacionadas a uma pessoa, a si mesmo, a um grupo, algo mais restrito. Os médiuns proféticos, como nós vimos na Bíblia, são aqueles que têm percepções do amanhã, ciência do amanhã, mas algo que envolve toda a humanidade. São informações de interesse, de aspecto geral. Então, quando envolve a humanidade, são médiuns proféticos. Tudo é ver o futuro, mas um em caráter geral, o outro de caráter mais restrito. Então, esse de pressentimento ainda, ele pode ter um pressentimento, como nós dissemos, vago, ainda uma coisa muito rudimentar, uma perspicácia de alguma coisa. Ou pode ser uma visualização desenvolvida, com
com várias informações, com lucidez, com detalhes, posso visualizar a cena, posso saber que horas vai acontecer, posso saber tudo. Chico Xavier, por exemplo, ele tinha a capacidade da presciência, e ele tinha essa capacidade plenamente desenvolvida. Então, há relatos onde ele fala de situações que iriam acontecer, ele diz o horário, ele diz como seria a cena, as pessoas que estariam envolvidas, ele traz detalhes. Então, isso depende do que, Evelyn? Depende da potência mediúnica. Quem tem mais potência mediúnica consegue ver mais detalhadamente, com mais precisão. Quem tem menos potência mediúnica consegue ver de uma forma mais vaga, uma sensação, uma intuição, mas não consegue com tanta clareza de detalhes. Então, isso é médio de pressentimento. Chico Xavier via algo mais restrito, a princípio, dos casos que nós tivemos oportunidade de ler, seria médio de pressentimento. Se fosse algo envolvendo a humanidade, seria a humanidade profética. Então, o fato de ser médio de pressentimento não significa dizer que tudo que ele vê é algo vago. Não. Quem vê com clareza também é médio de pressentimento, se for algo relacionado a um grupo, a uma pessoa, se não for algo relacionado à humanidade. A dupla vista, ela pode se desenvolver com o exercício. Quem estuda, quem trabalha, quem procura conhecer sobre aquele assunto e trabalhar de forma séria, vai tendo a oportunidade de desenvolver essa habilidade, porque é um tipo de faculdade mediúnica, e a mediunidade, ela se desenvolve com o exercício, com o estudo e com a prática, conforme a lei de Deus. A boa prática da mediunidade nos oportuniza o desenvolvimento daquela faculdade mediúnica. Bom, além da dupla vista, que é a capacidade de acessar o futuro em estado de vigília, existe ainda os chamados sonhos premonitórios. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar, ouvimos muito falar sobre os sonhos premonitórios também na Bíblia, no Novo Testamento, e isso é possível? É. Porque quando nós estamos estudando sobre os sonhos, a doutrina espírita nos fala que existem 3 tipos de sonhos: os sonhos comuns, os sonhos reflexivos e os sonhos espíritas. O que nos interessa aqui, na nossa abordagem de hoje, são os sonhos reflexivos. Os sonhos reflexivos são aqueles que permitem à própria pessoa acessar informações do passado ou informações do futuro. Todos nós, vejam que interessante, todos nós, independente de termos mediunidade mais forte, mais caracterizada, conhecida no meio espírita como ostensiva, todos nós podemos e temos sonhos reflexivos, onde nós podemos acessar o passado ou visualizar o futuro. O que acontece é que quem é médium ostensivo, que tem a mediunidade mais forte, sonha mais facilmente, tem acesso mais facilmente aos sonhos reflexivos e recorda deles com mais facilidade. Mas todos nós sonhamos, toda a humanidade sonha. O que acontece é que lembra mais facilmente. E aí parece, eu tenho sonhos premonitórios, então eu sou médium. Necessariamente, não. Mas aí nós vamos perceber a intensidade, a frequência, pela clareza dos detalhes. Realmente, normalmente os médiuns ostensivos têm essa mesma percepção. Pode ser que, de fato, você tenha ostensividade. Mas todo mundo pode ter acesso a previsões do futuro. E os sonhos premonitórios, eles podem se referir, os premonitórios que estão dentro dos sonhos reflexivos, eles podem se referir à própria pessoa, ou seja, eu posso ver algo do amanhã referente a mim mesma, referente a terceiros, ou ainda referente à coletividade, tá? Então, não é algo necessariamente restrito à minha própria pessoa, mas pode acessar informações relacionadas aos outros. Essas informações, esses sonhos premonitórios, podem vir numa linguagem clara, objetiva, com imagens, explicando tudo o que vai acontecer,
ou podem vir por símbolos. Exemplo, para você ver com mais facilidade. O Apocalipse de João Evangelista. O Apocalipse de João Evangelista, que inclusive já vou dando um spoiler para você, será uma das nossas próximas reflexões aqui no Lar de Carla. O Apocalipse de João, ele é todo trazendo informações do amanhã, previsões de futuro, mas por símbolos. Por isso ele se torna tão difícil, porque a mensagem está cifrada. Então é necessário interpretar os símbolos para entender a mensagem por trás daqueles símbolos. Mas é uma previsão do amanhã, é também previsão do futuro, teoria da presciência. Então, também há muitos encarnados que se colocam nessa condição, mas como impostores, que na verdade não são pessoas que têm acesso de fato ao amanhã, mas que se colocam nessa condição para enganar. Assim como há espíritos mistificadores, há espíritos desencarnados mistificadores, há espíritos encarnados também. Agora, a doutrina espírita, e nós já estamos aqui nos encaminhando para o final das nossas reflexões, a doutrina espírita nos diz que no amanhã, nos tempos vindouros, essa faculdade ela será mais comum na humanidade, tá? Então, hoje, não são todas, embora todos nós possamos ter sonhos reflexivos, nem todos nós ficamos tendo esses sonhos o tempo todo. Mas no amanhã, quando nós tivermos mais maturidade para lidar com essas informações, quando nós soubermos bem utilizá-la, nós teremos mais acesso, isso será mais comum e usual. Então, hoje, algumas pessoas têm um acesso mais direto ao amanhã, a essas informações, quando Deus entende que é, claro, útil, mas no amanhã isso será algo muito mais natural, tá? E é interessante, para nós irmos finalizando, que Kardec nos fala, no capítulo 16 do livro A Gênese, que essa capacidade, essa faculdade de perceber o amanhã é uma faculdade do espírito, não de quem está na matéria. É uma faculdade realmente maior, ampla, do próprio espírito. Então, quando as pessoas estão encarnadas, essa capacidade ela fica relativamente anulada, embotada, prejudicada, porque a matéria, por encerrar, aprisionar o nosso espírito, acaba, de uma certa maneira, limitando essa faculdade inerente ao espírito. Então, ele diz, é uma faculdade inerente à desmaterialização do espírito. Quanto mais, então, desmaterializado ele estiver, mais acesso ao amanhã, ao futuro, ele terá. E, claro, lembrando que quanto mais evoluído eu sou, menos materializado eu sou. Tá? Então, essa desmaterialização não significa só estar encarnado ou desencarnado, porque eu posso estar desencarnada, mas ser extremamente apegada à matéria. Então, eu estou na erraticidade, mas sou materializado, um espírito ainda preso, apegado à matéria. Então, quanto mais desmaterializado eu sou, ou seja, mais evoluída, mais acesso ao amanhã eu terei. E, por fim, a última pergunta, antes de nós irmos para a nossa poesia, é uma reflexão que algumas pessoas também já me trouxeram. Evelyn, é possível nós sabermos como serão as nossas futuras reencarnações? Eu quero saber, não quero saber do hoje, eu quero saber do amanhã. É possível nós sabermos isso? A doutrina espírita nos diz que não. Exatamente porque a nossa reencarnação futura depende de como eu vou agir na atual existência. O amanhã depende daquilo que nós fazemos hoje. Nós estamos plantando hoje para colher amanhã. Como a nossa reencarnação não se findou, como é que eu já quero saber? Eu posso, por exemplo, pedir, eu gostaria de vir assim, eu gostaria de vir de uma outra maneira, eu vou me preparar no hoje para talvez ter a oportunidade de vir de uma outra forma, de vir nessa condição? Isso eu posso fazer, mas eu não tenho como afirmar, numa previsão de futuro, que assim vai se dar. Agora, o que nós podemos todos saber com segurança é que quanto mais
amor eu tiver, quanto mais caridade eu vivenciar, quanto mais conforme as leis de Deus eu agir, mais feliz eu serei nas próximas reencarnações. Então, eu não sei exatamente o que eu serei, em que condição eu virei, mas eu sei que, vivenciando o amor, a caridade e o bem no hoje, o meu amanhã será muito mais feliz. Então, nosso caminho para prevermos, então, nosso futuro não está tão incerto assim. Depende daquilo que nós fizermos no hoje. E meus amores, meus queridos amigos, indo realmente agora, sim, finalizando, você que já nos acompanha, sabe que nós sempre preparamos uma poesia para terminar as nossas reflexões, e a nossa poesia se chama Teoria da Presciência. E nos diz: por ela, o amanhã se pode prever, acontecimentos futuros conhecer. É uma sensação, um pensamento, uma visão, um pressentimento. Capacidade de alguns encarnados e também dos desencarnados. Nos evoluídos, extensa é a vista, nos imperfeitos, bem circunscrita. Mas a espiritualidade alerta. Saber o futuro nem sempre liberta. Em geral, ocultado à humanidade, até que adquira mais maturidade. O homem negligenciaria o presente, ficando da previsão dependente. Não trabalharia com dedicação, na ideia da inutilidade da ação. O futuro pode até ser revelado, se a finalidade é de aprendizado. Há espíritos levianos e enganadores, não se importam com nossas dores. Divertem-se em fazer previsões, divertem-se com as repercussões, divertem-se com a credulidade, ignoram Deus e sua verdade. Espíritos sérios são cuidadosos, espíritos sérios são cautelosos, sobre datas evitam falar, pois o futuro pode mudar. Livre-arbítrio bem conduzido dá à vida um belo destino. Se usado para ações infelizes, deixa em nós só cicatrizes. Se quisermos saber do amanhã, façamos o bem desde amanhã. Sigamos Jesus, guia da humanidade, e o futuro será de amor e felicidade. Muito obrigada.